que a gente vai fazer é uma volta meio no passado de uma das doenças infecciosas que mais marcou a humanidade. E é um tema que eu estudo no laboratório, que eu só trabalho com poxvírus, né? E vocês vão ver que isso inclui a varíola, que é essa doença, inclui o vírus da varíola, que é o que causa uma das doenças que mais marcou na humanidade. Mas eu vou contar sobre um outro aspecto, do projeto do nosso laboratório, que é sobre a evolução das vacinas contra a varíola, e é um projeto que começou como uma história, tá? De 2 vírus, 3 amigos e um hobby. Eu acho interessante que vocês estão começando na graduação, para vocês verem como um hobby, para um pesquisador, pode virar um projeto de pesquisa. Tá? E hoje isso movimenta parte do meu laboratório, mas eu faço com muito prazer, é uma coisa que eu gosto pra caramba, eu me entusiasmo. Vocês me desculpem se eu entusiasmar até demais, porque eu realmente gosto. Então, uma das coisas que a gente começa sempre, não é da época de vocês, que todo mundo aqui é muito novinho, mas por que a história da varíola e dessa vacina ainda desperta tanto fascínio? Por que eu botei ainda? Porque a varíola é uma doença que já foi erradicada. E esse fascínio, esse gosto e perguntas sobre a varíola, que em inglês é chamado de smallpox, é o que juntou 3 amigos, daí o título da palestra, né? Eu, o Andreas Nietzsche, que é um amigo meu, né, colega e amiga, pox-virologista também, do Instituto Robert Koch, em Berlim, e o José Esparza, que é um venezuelano, americano, que mora há muitos anos nos Estados Unidos, e é um vacinologista, um historiador de vacinas, e um colecionador de memorabilias de vacina, e eu nem sabia que isso existia, mas existe. E por que existe esse fascínio só para nós 3, né? Não só para nós 3, né? Os 3 amigos? Porque, como eu disse, a varíola é um dos grandes males da humanidade. Ela foi a primeira e ainda é a única doença humana até hoje erradicada. Então, isso é um grande orgulho para a Organização Mundial da Saúde. Não existe outra doença humana que tenha sido erradicada. E erradicar é um termo que, na área de epidemiologia, significa eliminar uma doença do mundo. Quando a gente elimina de um país ou continente, é eliminação, não é erradicação. Tá? E a vacina antivariólica, quer dizer, a vacina que se usa para combater a varíola, é a primeira vacina também da história da humanidade. Então, existe essa história toda da varíola é muito carregada de ser a primeira, ser a mais marcante, e são marcos históricos na história da medicina, na história da imunologia, das doenças infecciosas. E, muito interessante, eu vou tentar passar para vocês isso, é que a gente tem um bocado de mistério nisso tudo, porque a gente não sabe até hoje o que realmente... a gente tem dicas agora, como eu vou mostrar, do que foi o real componente, o que constituiu as vacinas antivariólicas antigas, quando ela foi descoberta lá no século XVIII. Então, a varíola, nessa forma que a gente conhece como varíola médium, foi como era vista no mundo todo ao longo dos vários séculos. Uma doença, obviamente, dermotrópica, vocês estão vendo as lesões na pele, né? É uma virose pústulo-vesicular de manifestação sistêmica. Então, a gente tem no corpo todo. O que vocês estão vendo aqui no braço dessa criança era também por dentro do corpo da criança. Uma doença, como eu já disse, exclusivamente humana e carregada de estigmas, tá? Porque havia despigmentação da pele no final, quando as crostas caíam, e é tão marcante o estigma, né, chamado erroneamente dos variolosos no Brasil, que vocês vão ver isso em vários filmes. Vocês, a partir de agora, prestem atenção, filmes que tratam com as casas reais da Europa ao longo dos séculos, sempre me falava de uma pessoa com varíola. Séries como Outlander, que passa, né, lá, sei lá, em que século passa aquilo do Outlander, mas fala de varíola. Sempre tem varíola na história, porque foi uma doença que marcou muito, tá? Porque as pessoas ficavam marcadas para sempre. E também porque a letalidade era altíssima. A gente tinha em torno de 30%, tá, de letalidade, e algumas cepas chegavam a 50%. Isso quer dizer que 30 pessoas em cada 100 que estavam doentes morriam. Se vocês tiverem uma ideia para a Covid, é muito menos, é abaixo de 10%. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia da dimensão, vocês passaram por um Covid, vocês têm a dimensão do que era a varíola naquela época.
E aí a varíola, a história dela, ao longo dos séculos, a varíola ela entrou na Europa através da Península Ibérica nos anos 700 depois de Cristo. Depois, ao longo do século XI e XII, espalhou com as cruzadas na Europa. E aí, aqui em 1500, 1500 e pouco, foi a vez de chegar nas Américas, tá? Através dos colonizadores, né? Principalmente os espanhóis, que foram colonizar a maior parte das Américas. Então, a gente tem 1524, o Império Inca sucumbiu à varíola. Né? Em 1520 foi quando Cortés introduziu a varíola no México, dizimou os astecas. Isso foi assim, tem quadros mostrando isso. Em 1555, a varíola chegou no Brasil, e aí chegou com as pessoas escravizadas, que foram trazidas da África. Em 1617, chegou nos Estados Unidos como o primeiro evento documentado de bioterrorismo, porque há uma carta mostrando a intenção do coronel inglês de trazer cobertores de hospitais de variolosos, como eram chamados, da Inglaterra, para serem entregues como os presentes aos índios na Baía de Massachusetts. Então, era a intenção de dizimar os nativos daquela região. E até 1725, mais de 100 milhões de pessoas no mundo já tinham morrido de varíola. Isso, então, era um problema enorme. Tá? Em 1796, o Edward Jenner, então, descobre, né, a vacina antivariólica. E isso é uma coisa muito interessante, gente, eu vou mostrar para vocês, porque eu acho o Edward Jenner um cara à frente do seu tempo, completamente, muito à frente do seu tempo. Porque vírus só foram descobertos em 1892, 1898, nessa faixa de tempo. Ou seja, 100 anos depois dele ter descoberto a vacina contra a varíola. Então, esse é um cara que estava pensando numa doença que ele não tinha a mínima ideia do que causava. E, por muito tempo, depois da descoberta da vacina, ficou se utilizando uma vacina e você não sabe o que está se combatendo. O Edward Jenner era um médico inglês do campo, da região de Oxford, e ele teve uma percepção muito interessante, mas outros colegas dele da época também tiveram. Isso é uma observação que existia na época, que as ordenhadoras daquela época elas eram famosas pela beleza da pele, elas não tinham marcas de varíola. Todas as ordenhadoras que tinham essa pele sem marca nenhuma, elas tinham adquirido alguma vez na vida, nas mãos, uma doença chamada de cowpox. Tá? Pox é um nome dado para qualquer doença que tenha vesícula. Tá? Naquela época se dava esse nome. Então, esse cowpox, que era uma doença que dava nos tetos, né, e no úbere das vacas leiteiras. Então, elas adquiriam nas mãos essa lesão quando elas ordenhavam as vacas. E o Edward Jenner e também outros médicos da época observaram que essas lesões eram muito parecidas com as lesões de varíola. O Edward Jenner, inclusive, ele pensava que isso seria uma forma de varíola humana, só que nas vacas, a mesma doença. Ele acreditava até isso. E ele postulou, por isso que eu disse que ele era um cara à frente do seu tempo, ele postulou a hipótese que ele fez é que, vejam bem, a doença, a gente vai falando de doença, não se sabia vírus naquela época, que a doença, cowpox, protegia contra a doença varíola. Ele não sabe o que está causando aqui. A doença protegia contra essa doença. E ele fez um protocolo, como a gente faz no laboratório, para provar a hipótese dele. Muita gente, hoje em dia, óbvio, vai discordar desse protocolo, não seria aprovado em nenhum comitê de ética. O que ele fez? Ele pegou o material da lesão de uma ordenhadora, Sarah Nelmes, tá? E inoculou no braço de uma criança, o James Phipps, de 8 anos. E 6 semanas depois, ele fez o que a gente faz no laboratório com animais de laboratório, que é o que a gente chama de desafio. Ele inoculou essa criança com material vindo de varíola. E a criança não morreu, nem desenvolveu varíola. Então, é óbvio, nenhum comitê de ética vai aprovar isso, você não faz isso experimento em humano. Só que, se ele não fizesse, ele nunca ia descobrir, porque isso é um vírus exclusivamente humano. Não haveria como ele fazer isso em animais. Tá? Mas ele mostrou isso, e vários outros, uma série de 20 outros experimentos semelhantes, ele publicou nesse trabalho, que está
É público, você pode ler. E é a primeira vacina da história da humanidade. Esse termo, então, passou em inglês se chamar vaccination, e vaccination foi um amigo dele, o Richard Dunning, que deu esse nome em 1800, a partir do latim vaca, já que ele obteve um material de vaca. Em latim, vaca tem 2 Cs, ficou vaccination. E o cowpox, a doença, o material, naquela época não tinha ideia, então, volto a repetir, tá, gente, de vírus. Passou a ter vários nomes, era conhecido como vaccine, né, que é a vacina, vaccinia virus, cowpox virus ou linfa. Então, tinha vários nomes para a mesma coisa. Mas, em alguns casos, quando a gente lê esse livro aqui, o paper dele, o trabalho, em alguns casos o Jenner mostra que ele usou, na verdade, pústulas de uma lesão semelhante em cavalo, que ele chamava de horsepox. E está escrito aqui nessa passagem que eu sublinhei do livro, tá? Que eu grifei. Então, ele diz aqui, então a doença progride a partir do cavalo para os tetos da vaca e da vaca para o homem. Ele colocou isso aqui, em alguns casos ele tirava uma lesão de uma doença semelhante em cavalos e passava e mostrava que tinha sucesso em proteger contra a varíola. Em outros livros de 1902, por exemplo, descrevem que Jenner usou em 1813 e em 1817 também material de vaca, de cavalo, horsepox, né? E todos tiveram sucesso em proteger contra a varíola, numa época onde ele não encontrava vaca doente. Aí ele ia para o cavalo doente. E isso aqui é uma fotografia de 1898, se eu não me engano, 1898, de uma pessoa que trabalhava num estábulo de cavalos com horsepox. Às vezes que a lesão realmente é muito parecida. Tá? Lesão na mão e no rosto. Agora, o que Jenner não sabia, gente, não tinha como saber, é por que horsepox ou cowpox protegiam contra a varíola. Eles estão pensando em doença, tanto é que ele achava que era só variação de uma mesma doença em animais diferentes. A gente sabe hoje em dia que isso acontece porque esses vírus todos aqui pertencem ao mesmo gênero, ortopoxvírus, e eles apresentam reatividade e proteção cruzadas. Tá? Então, se uma pessoa é infectada com cowpox, ela está protegida contra a infecção com qualquer um desses outros vírus. Então, Jenner deu uma sorte enorme que isso acontece com alguns pesquisadores, porque com outros vírus ele não ia conseguir pegar um vírus e proteger contra uma doença causada por outro vírus. Todo mundo sabe aqui que dengue, você pode ter dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Não é isso? A gente está vivendo a época de dengue. Então, você não tem a proteção cruzada. E, nesse caso, para esse vírus, ele deu sorte que isso acontece. Então, ele conseguiu, teoricamente, usando, vou falar agora, vocês vão entender depois por quê. Teoricamente, usando cowpox, conseguiu proteger contra a varíola e o mesmo com horsepox. Independente do que o Jenner usou, se foi horsepox, cowpox, funcionava. A vacina seguiu adiante no século XIX, entrando, então, depois foi adiante, a vida toda. De 2 formas era utilizada a vacina. O que a gente chama de vacina generiana ou humanizada e vacina animal, tá? Que só foi após 1940. O que é vacina generiana humanizada? É a vacina que é passada de braço a braço quando forma uma pústula. Então, aquela pústula que vocês viram no teto da vaca, aquilo é formado no braço, no local da inoculação. Eu tenho uma marca bem aqui, tá? Porque eu fui vacinada contra a varíola na infância. E essa pústula, quando formava, era passada para outra pessoa. E assim a vacina ia. Vocês têm que lembrar que não existia refrigerador, não tinha como guardar a vacina. Então, e era assim que só podia passar a vacina dessa forma. Então, é chamada humanizada ou generiana. Vejam aqui, 1799, 1 ano depois da publicação do Jenner, essa vacina já chegou na Península Ibérica, na França, tá? Na Itália, já foi aqui tanto para a Áustria, para a Suíça, e daí espalhou por todo o continente europeu, por Ásia, através dos embaixadores ingleses. Todo mundo queria, matava demais essa vacina. Napoleão, estava em plena guerra Inglaterra-França, Napoleão liberou mais de 50 presos ingleses em homenagem a Jenner.
Tamanho foi assim a felicidade de ter como uma vacina para proteger o seu exército e as pessoas. E, nessa mesma época, eu vou voltar a falar isso lá no final aqui da aula, mas vocês vão ver que a gente teve a primeira campanha de vacinação do mundo, em 1803, olha só, muito pertinho dele ter descoberto a vacina. Foi uma real expedição filantrópica da vacina, patrocinada pelo rei francês Carlos IV. Teve à frente o Francisco Javier Balmes, que era um médico que saiu numa caravela por uma expedição para vacinar toda a América Espanhola, e, na verdade, durou 10 anos, porque isso se expandiu, foi para a Índia, tá? Foi aqui por baixo, foi para vários lugares, se subdividiu em várias expedições posteriores. E isso é muito interessante, porque, historicamente, tem um conteúdo muito fascinante de como essa expedição seguiu adiante. E ela foi feita braço a braço, de uma forma também nada politicamente correta, com 20 órfãos saíram vacinados por aqui. E era assim que a vacina era passada para o mundo, através de braços de órfãos, de prisioneiros, de escravos, era levada para passar braço a braço. E foi assim que a vacina saiu de La Coruña, em 1803. Agora, gente, tinha um problema, né? Vocês imaginam, isso é uma vacina que era passada de braço a braço da pessoa. Então, é uma vacina meio Kinder Ovo. Você ganha a vacina, mas quando lá depois você ganha o quê? Sífilis, hepatite B, um monte de outras coisas, porque você está passando de uma pessoa, um material de uma pessoa, inoculando em outra. Então, a vacina humanizada começou a não... As pessoas não querendo tomar uma vacina humanizada. E fora o fato que não dava lucro. Também tem isso. Aí se desenvolveu, na Itália principalmente, a chamada vacina animal, onde existiam fazendas, e nos Estados Unidos isso prosperou maravilhosamente bem, fazendas com mais de 500 vacas produtoras de vacina. A vacina era inoculada aqui na barriga da vaca, tá? E, por exemplo, aqui é o salão de medicina da Sociedade de Medicina de Paris, a vaca era levada no dia D de vacinação, todo mundo ia para lá e recebia a vacina no braço a partir do material coletado da vaca. E aqui tem um trabalho nosso, do grupo, que a gente fez um levantamento histórico das fazendas de vacina nos Estados Unidos. Eram várias fazendas de vacina e isso dava muito dinheiro. Tanto é que a vacina, ó, aqui é recorte de jornal que eu coloquei aqui para vocês, vendendo vacina. Então, isso também começou a gerar lucro. Já na primeira metade do século XX, o que aconteceu é que essas vacinas, que eram de donos particulares e tudo mais, foram adquiridas por muitas das empresas que vocês vão reconhecer o nome, tá? Parke Davis, Squibb, tudo nome de farmacêutica que existe até hoje. Sharp & Dohme, que adquiriu, por exemplo, o laboratório Mulford em 1929, a White Pharmaceuticals, que adquiriu, em última análise, a Lancaster Vaccine Farm, que era uma das maiores fazendas de vacina dos Estados Unidos. O empresariado começou a ver a vacina como um bom motivo de lucro para eles, tá? Então, eles começaram a adquirir essas fazendas e investir na parte de vacinas e deixar também um pouco, além dos elixires, várias coisas que eles vendiam na época. Então, começou a ter esse investimento na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, mesmo com todo esse tempo de vacinação no mundo, gente, ainda existia varíola em vários países. Muito mesmo, porque não basta a gente ter vacina. A gente precisa ter uma campanha organizada, precisa se traçar, quando existe um caso de uma doença, você precisa traçar aonde está aquele caso, cercar, fazer isolamento daquela região, vacinar, como a gente chama, vacina de bloqueio, que é fazer vacina dos contatos, tem que traçar os contatos, com quem aquela pessoa teve contato, ainda mais uma doença que pega, era via respiratória, que pegava, e pela lesão. Então, em 1968, a OMS chamou para si essa função e lançou o Programa de Erradicação da Varíola, que durou 10 anos, e em todos os lugares do mundo, aqui na África, aqui no Brasil, foi se vacinando todo mundo, mas não foi só a questão de vacinação em massa. Muita gente pensa que foi uma vacinação em massa. Teve vacinação, mas principalmente traçar contatos e fazer vacinação de bloqueio.
para isolar aquele caso de varíola naquela região. Tá? Então, isso teve muito sucesso. E só que aí vem uma coisa. A gente sabe isso hoje em dia, que todas as vacinas antivariólicas da segunda metade do século XX são feitas de vírus vaccinia, um outro ortopoxvírus. Tá? E aí vem um dos grandes mistérios que a gente tem. Como é que isso aconteceu? Eu vou voltar a esse ponto, mas aí eu quero só continuar a história da varíola para vocês saberem como é que a coisa acabou. Em 1977, a gente teve o último caso natural de varíola no mundo, foi na Somália. Em 1978, foi o último caso real, porque foi um escape de laboratório com a morte de uma pessoa. A partir daí, foi proibido se trabalhar com o vírus da varíola. Mas, em 1980, a OMS declarou a varíola erradicada no mundo, nesse pôster aqui que ilustra isso. 2 anos depois do último caso da doença, no mundo a gente declara a erradicação. Tá? Mas vejam bem, isso aqui é um parêntese só que eu vou fazer para vocês saberem. A doença foi erradicada, tá? Os estoques do vírus da varíola, eles continuam guardados, ou eles foram destruídos no mundo todo, ou eles foram recolhidos para 2 centros colaboradores da OMS de segurança máxima, no CDC, nos Estados Unidos, e no Instituto Vector, na Rússia. Tá? Então, nos 2 países ainda tem estoques do vírus da varíola em laboratórios NB4 de segurança máxima, só que é proibido o uso, então, no resto do mundo, nem o genoma do vírus da varíola pode-se ter no resto do mundo, mas também eles não fazem qualquer coisa, não. As pesquisas são controladas muito de perto, o número de estoques do vírus é controlado muito de perto, pelo comitê que o Bruce mencionou, o Comitê Assessor da OMS para a Pesquisa com Vírus da Varíola. Tá? Então, o porquê disso ainda é porque ainda há um receio no mundo do uso do vírus da varíola como arma biológica e porque a vacina foi suspensa, a vacinação no mundo toda, logo depois que a varíola foi declarada erradicada. No começo dos anos 80, mais ninguém no mundo vacinava contra a varíola. Então, a gente tem uma população enorme, como vocês, totalmente suscetível caso haja, por exemplo, um ataque bioterrorista. Mas, veja bem, o vírus vaccinia, que é o vírus vacinal atual, ele continua sendo estudado no mundo inteiro, ele é o protótipo, o modelo de estudo da família, porque ele é um vírus muito complexo, muito interessante de se estudar. Eu, particularmente, gosto, tenho até ele tatuado aqui em mim, porque eu adoro ele, estudo há 30 e tantos anos, e é um vírus que pode, por exemplo, ser muito utilizado como vetor para introdução de genes e expressão de determinadas proteínas, inclusive para vacinas, outras vacinas, tá? Como é feito hoje em dia até para a ebola. Então, voltando aqui na história da vacina, do mistério. Como a ideia era cowpox, horsepox, e como é que apareceu, então, agora vírus vaccinia no século XX? Isso aqui já começou em 1939, com esse pesquisador Downey, quando ele comparou características imunológicas e de virulência do material utilizado como vacina, que era o chamado vírus vaccinia, né? E material chamado de cowpox, vindo de vacas infectadas. E ele percebeu que eram coisas diferentes. Não eram as mesmas características, claro, a gente está falando de 1939, né, gente? Não tinha a metodologia, as técnicas que a gente tem hoje. E era diferente. Então, já desde 1939, já se percebe que a vacina antivariólica não é mais cowpox. E isso foi comprovado na segunda metade do século XX, quando a gente passou a ter sequenciamento, e hoje em dia é muito claro isso. Por que, então, na época, se confundia se é vacina, cowpox ou horsepox? A gente pode distinguir clinicamente as lesões desses 3 vírus? Não. Clinicamente, a gente não consegue dizer quem é cada um. Isso aqui é vírus vaccinia, na mão de ordenhadores aqui no Brasil, que a gente tem isso, ó, circulando aqui no Brasil, em vacas. Aqui é supostamente horsepox, eu falo supostamente, porque isso aqui é tudo do século, né, lá do século XIX, ou século XIX.
né? Então, horsepox, mas são lesões parecidas. Aqui é cowpox, aqui é num gato, que cowpox também infecta gatos, né? Supostamente cowpox, como era desenhado na época, e aqui é realmente cowpox no braço de uma pessoa. Então, as lesões são muito parecidas. A gente não poderia se distinguir clinicamente. E os 3 vírus podem proteger contra a varíola. Então, quais são as perguntas que a gente ficou esses anos todos? Todo mundo, que não só quem trabalha com poxvírus, mas da área médica, de imuno. O Jenner utilizou cowpox e, depois de um tempo, as vacinas antivariólicas passaram, de alguma forma, a ser a vacina. O Jenner e os outros vacinadores, né, sempre usaram vírus vacina e só chamavam de cowpox porque eles tiravam da vaca, porque a gente sabe que vacina pode infectar vacas. Aqui no Brasil, infecta. Ou será que eles usaram foi horsepox? E depois passaram a usar vírus vacina. Então, gente, é mais mistério ainda. E é por isso que a gente tem esse fascínio. Quem é da área e da área médica também, quem estuda vacinas, não se sabe. Mas a pergunta toda que fica, até para os poxvirologistas, é assim: quem é horsepox? Porque tem mais mistério aí. Muito se especulou sobre o horsepox ter sido utilizado como vacina por conta, principalmente por esse microbiologista inglês, Derek Baxby. Na década de 70, ele fez vários livros e ele muito especulou sobre o horsepox ter sido utilizado como vacina com base naqueles livros históricos que eu mostrei para vocês, aquelas observações históricas. Mas nunca houve comprovação científica. Então, me lembra, não é da época de vocês, não, mas me lembra muito a história do ET de Varginha, tá? Que é uma cidade de Minas Gerais, que todo mundo via esse ET, mas não tinha comprovação científica nenhuma. Então, horsepox, desde que eu cresci como pesquisadora, me lembrava sempre a história do ET de Varginha. Ah, tem horsepox. Horsepox foi o que o Jenner usou, não foi cowpox. E quem é horsepox? Porque ninguém tinha amostra de horsepox nos laboratórios. Então, por que se fala tanto em horsepox se ninguém tem horsepox nos laboratórios para estudar? Até 2006, quando um grupo dos Estados Unidos sequenciou o único exemplar que a gente conhece até hoje, natural, de horsepox, essa cepa MNR, que foi isolada de cavalos selvagens da Mongólia, em 1976. Tem pouquíssima informação sobre esse isolado clínico, e esses cavalos, que têm um nome complexo, que muita gente fala cavalos de Przewalski, que dizem que pronuncia assim, são cavalos em extinção na Mongólia, cavalos selvagens na Mongólia. Então, é mais mistério ainda, que a gente não sabe quem é o horsepox, porque ninguém mais tem horsepox para estudar. O que esse grupo americano mostrou? E aí, por isso que eu perguntei se vocês tinham tido biologia molecular, que a gente agora vai entrar na parte de genômica. Então, olha só, isso aqui é uma representação do genoma do vírus horsepox, tá? É o genoma dele. É um genoma grande, isso aqui para vírus, 212 mil pares de base, é um genoma enorme. Só para vocês terem uma ideia, dengue tem 10 mil pares de base. Poliovírus tem 7.500 pares de base. SARS-CoV-2, né, o que causa Covid-19, tem em torno de 30 mil pares de base, que é muito grande até já para vírus. Mas poxvírus tem horsepox tem 212 mil. E tem poxvírus que tem 300 e tantos mil pares de base. Então, é um vírus complexo, mas o que eu estou mostrando aqui, só para vocês, é uma representação esquemática só do genoma. Aqui estão as pontas do genoma, que a gente chama de ITR. E o que diferencia muito horsepox de vacina? Na região conservada, que é uma região aqui do meio, onde tem genes essenciais para o vírus funcionar, a semelhança entre horsepox e vacina é altíssima, em torno de 95%, 93%, muito alta. Mas nas regiões variáveis, que são genes já que tem muita variabilidade, essa semelhança, essa identidade cai, e tem duas características que diferenciam primordialmente horsepox de vacina. Toda cepa de vírus vacina tem uma deleção dos dois lados, que aqui corresponde a um único gene de horsepox que é deletado, e aqui são 15 genes deletados aqui.
Então, o Rospox tem esse genoma completo e todos os vaccínias têm essas duas deleções. Aí eu quero que você grave essas deleções, que isso vai ser importante, tá, para a gente falar depois. Gravem essa diferença básica de Rospox para a vacínia. E o que o grupo americano que sequenciou Rospox mostrou? Ele fez uma árvore filogenética, eu não sei se vocês já viram isso antes, mas isso aqui é como se fosse uma árvore genealógica dos poxvírus, que na época eram conhecidos, em 2006. Vejam que eram muito poucos sequenciados. Tá? Esse grupo aqui, gente, é vacínia. Tinham pouquíssimos vacínias sequenciados em 2006. E aí, ele usando esse modelo de árvore filogenética, que a gente não usa mais, ele mostrou que o Rospox saía da base dos vacínias. Então, se propôs que Rospox seria como se fosse um precursor, um ancestral, talvez, dos vírus vacínia. Obviamente, o Derek Baxby adorou isso, porque batia com as ideias dele, mas a gente só tinha um Rospox e que ninguém mais tinha acesso, além do pessoal lá dos Estados Unidos, que sequenciou, e uma história muito misteriosa da origem desse Rospox. Tá? E ninguém usa mais essa árvore filogenética. Assim, esse modelo já está ultrapassado em termos de suporte estatístico, não se usa mais. Em 2015, meu laboratório começou a estudar as vacinas, que estão chamadas aqui de IOC, que são as vacinas antivariólicas brasileiras, produzidas pelo Instituto Oswaldo Cruz, que a gente ganhou ampolas na década de 80. No nosso laboratório. E ficavam lá dentro na geladeira, porque elas estavam liofilizadas, e a gente começou, com essa minha aluna, Malu Medaglia, começamos a estudar o IOC nos anos 2000. Em 2015, a gente publicou esse trabalho, onde ela sequenciou 2 clones dessa ampola, né? A gente tirou como se fosse 2 vírus da ampola, sequenciou, e aqui são os vaccínios brasileiros, que eu mostrei até para vocês a lesão na mão dos ordenhadores. E a gente mostra que eles são muito próximos, então a gente acredita que esses vaccínios aqui sejam um escape da vacina brasileira, que muito tempo atrás deve ter escapado para a natureza. Mas olha onde é que caiu o Rospox. Quando a gente faz a filogenia com os métodos mais modernos, o Rospox agora está dentro desse grupo. O que eu estou vendo nessa filogenia? Deixa eu apresentar para vocês, que eu não apresentei. Aqui a gente está vendo, olha, varíola, cowpox e outros poxvírus. O que está dentro desse quadrado pontilhado é toda a linhagem de vírus vacínia, que se divide atualmente em 3 grupos, 3 clusters ou clados. Tá? Tem o clado americano, com as vacinas conhecidas como Dryvax, e o clado com várias vacinas da Eurásia, vacina Lister, Tiantan, Tashkent, são várias vacinas de vírus vacina usadas no mundo. Então, esse cluster aqui. E aí, quando a gente fez o sequenciamento dos nossos vírus aqui do Brasil, formou um novo cluster, que a gente chamou de cluster brasileiro, só que o Rospox passou a estar dentro da linhagem vacínia, distante um pouco, isso aqui é uma distância genética considerável, tá? Esse traço, mas próximo das vacinas brasileiras. Foi quando, então, eu já gostava da história da vacina, mas eu comecei a estudar muito mais, porque existe uma relação entre Rospox e os vírus que a gente trabalha. Então, eu passei a ter esse hobby de estudar a história, vasculhando todos os livros antigos, jornais antigos da época, tudo mais. E essa história toda me levou, depois, a publicar, depois que tudo isso ficou na minha cabeça, em 2017, comecei a montar uma revisão que foi publicada na Lancet Infectious Diseases sobre a história dessa cepa Beaugency, que me interessei muito, de 1866, na França, que circulava numa época que você tinha também relatos de Rospox na mesma época na França. E para onde essa cepa Beaugency foi enviada? Ela foi enviada para o mundo inteiro, inclusive supostamente para o Brasil, sendo que a vacina, por exemplo, nos Estados Unidos, foi feita com misturas vindas de vírus vindos de várias partes do mundo, tá? Para, por exemplo, a produção em Nova York. Vinha de Cuba, vinha do norte dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Beaugency da França. Então, essa mistura
mistura de vírus, gente, é quase um experimento na vida real de evolução, porque os vírus misturam, eles fazem trocas de genes, é um fluxo genético entre eles, principalmente poxvírus, que recombina muito fácil, e você tem com isso um aumento da diversidade genética desses vírus, por conta dessas misturas. Então, eu estava fascinada com esse assunto, era meu hobby, era o que eu fazia, assim, hobby de pesquisador meio esquisito, né? Mas assim, era ficar lendo realmente revistas, livros de vários do passado, tentando descobrir de onde veio para onde. E nessa mesma época, o meu amigo Andreas Nietzsche leu essa revisão minha antes de publicar, porque eu pedi uma imagem de cowpox para ele, ele pediu, deixa eu ler como é que ficou a tua revisão. E ele falou, Clarissa, olha só o que está acontecendo. O José Esparza tem uma vacina de 1902, do laboratório Mulford. Aí aqui está, olha, a propaganda do laboratório, da fazenda, era uma fazenda de criação de vaca para vacina, nos Estados Unidos, e ele tem essa ampola, e ele me deu para sequenciar, porque o Andreas Nietzsche é um especialista em genômica de cowpox. E ele falou assim, só que assim, não é cowpox, você não vai acreditar, é Rospox. Você não quer entrar nisso para a gente avaliar, porque aí Rospox não é comigo, é com você, para avaliar o genoma? Eu falei, vamos. E ele falou assim, você não sabe da maior. Sabe onde é que ele comprou essa vacina? No eBay. Então, a vacina que ele sequenciou, que a gente sequenciou, foi do eBay. E aí, gente, a gente publicou em 2017 ainda, foi na mesma época que eu estava escrevendo a revisão, a primeira evidência científica do mundo de que o vírus Rospox foi utilizado como vacina antivariólica. Quer dizer, o eBay deu para a gente essa... Deu não, porque comprou, né? Então, essa vacina, olha que interessante, a gente chama ela de Mulford, de 1902. Essa vacina, ela tem, na região central, que eu falei para vocês que é a região conservada, 99,7% de identidade com o vírus Rospox. Aqui também é extremamente alta. Então, vou mostrar para vocês na filogenética, ela bate com o Rospox. Só que vejam que interessante, olha o que ela tem. Aquelas duas deleções típicas de vacínia. Então, na ponta, estruturalmente, ela parece um vírus vacínia. Em termos de identidade de sequência, o genoma bate com o Rospox. Tá? Então, isso na época, a gente foi muito interessante, porque aí foi em jornal, muito dizendo que a vacina não deve se chamar vacina, baseado nos dados Schrick colaboradores, né? Deve ser, que a gente publicou, deve ser chamada equina, entendeu? Achava que não mais vacina, então a gente agora é se equinar com alguma coisa, não se vacinar, mas não. Continua vacina, não tem nada de equina. Só que aí a gente resolveu formar um grupo, né, todo mundo trabalhando fora dos seus projetos de pesquisa, não tinha financiamento direto nenhum. A gente formou esse grupo Avivar, né, foi o nome dado pelo José, porque é renascer, né, em espanhol, né, mas tem, para esse grupo de pesquisa em vacina viral antiga, né? Então, a gente definiu as funções, foi uma reunião que a gente fez em Berlim, também, entre a gente, nos encontramos para isso. O José é o nosso Relações Públicas do grupo, ele é um colecionador de memorabilias de vacina, ele tem aquele cartão da Mulford dele, ele compra vacinas no eBay, ele tem cartas, supostamente, do Edward Jenner, ele é um colecionador. Ele foi assessor da OMS para vacinas por muito tempo e trabalhou também na Bill e Melinda Gates Foundation como assessor do Bill Gates também por 10 anos para vacina, assessor para vacina de HIV. Então, é um cara que entende de vacina e ele é o buscador das nossas vacinas, é o Relações Públicas. O grupo do Andreas, do Robert Koch, é o que ficou com a parte de sequenciamento e montagem, porque tem que saber muito bem montar o genoma, né?
é um genoma complexo, e o meu grupo fica com análise dos genomas e toda a parte de filogenia e recombinação e tudo mais. Então, a nossa ideia era buscar, e a gente chegou a fazer contatos em todos esses lugares que estão com estrelinha aqui. A gente não, o José, né? Porque ele que era o Relações Públicas para se tentar vacina, né? No museu todo, nas coleções particulares de vacina e nos museus de ciência. Só que aí, gente, veio a pandemia. E aí acabou, os staffs do museu todos ficaram em casa, né? As pessoas que trabalham nos museus, nas coleções, as coleções não estavam disponíveis, os museus não estavam abertos. Então, assim, a gente simplesmente deu uma parada no nosso projeto, mas aí, em 2020 ainda, saiu esse trabalho de um grupo canadense. O Hendrik Poinar é um pesquisador que ele trabalha com o que a gente chama de paleogenômica, então ele sequencia material de múmias de século XVII e tudo mais, e de tudo quanto é material, para tentar analisar micro-organismos que existiam naquela época. Né? Eu acho que é por isso que eu adoro esse tipo de coisa, fui descobrindo o meu hobby aí, porque eu sempre, antes de fazer, na minha época, né, não era Enem, enfim, o vestibular chamava Sesgran Rio, eu não sabia se eu ia fazer biologia ou paleontologia. Fiquei numa dúvida enorme, mas eu achei que eu poderia ter mais emprego fazendo biologia, mais chance de emprego, e fui fazer. Não tinha internet naquela época, você não tinha nem ideia onde você contactar as pessoas. Então, eu fui fazer biologia, mas eu sempre adorei paleontologia e arqueologia. Sempre fiquei na dúvida. E ele, o que ele fez, o grupo do Poinar? Ele sequenciou material de artefatos de vacinação. Olha só o que usava para vacinação, gente. Era um canivete, quase, para vacinar. E vacinas desse museu na Filadélfia. Tá? E essas vacinas são da época da Guerra Civil Americana, que é a segunda metade do século XIX. E aí o interessante, aqui está outra filogenética, está complicada, muito poluída, não precisa olhar para tudo isso não. Só quero falar para você o seguinte, ó, aqui está o Rosspox da Mongólia, e esses aqui é o Mulford nosso, que nós sequenciamos. E aqui é que são os desses kits de vacinação, que são chamados de VK. VK01, VK08, 12, 5 e 2. Só que, quando eu olhei, é o que a gente consegue, quando você publica um trabalho com genoma, você tem que depositar esses genomas num banco público de dados. Quando eu puxei esses genomas para analisar, eles estavam faltando as pontas. Ele usou só o meio para fazer essa árvore filogenética. E as pontas dizem muito, vocês viram, né? Aquelas deleções dizem muita coisa para a gente. O meio é onde eles são todos parecidos. E eu falei assim, gente, a gente precisa remontar. Estava no meio da pandemia, eu escrevi agora para Annika Brinkman, que é do grupo do Andreas, e passou a ser mais uma do Avivar, uma parceira incrível, junto com minha ex-pós-doc, que hoje é professora da UF, a Aline, que não trabalha mais com isso, né, mas a Annika continua. Né, hoje mesmo ela já me mandou mais sequência. E eu falei assim, Annika, temos que remontar esses genomas, porque eu acho que deram uma bobeira incrível, não conseguiram montar as pontas, porque não é simples, realmente, você tem que ter um conhecimento de poxvírus para saber montar. E aí nós publicamos, 20 dias depois do trabalho deles, a gente publicou o outro paper, remontando os genomas deles. E aí, confirma que, olha aqui, ó, Rosspox da Mongólia e os VKs, o Mulford nosso, os VKs deles. Só que a gente mostrou coisas muito mais interessantes, tá? Que tem a ver com até os mecanismos de evolução dos poxvírus, que envolvem muita recombinação, duplicação de genes, transposições, quer dizer, pegar uma parte de um lado e ir para outro, perdas de genes também, vários mecanismos de evolução. O que eu estou mostrando nesse slide? Aqui está o genoma geral, e aqui eu estou mostrando aquele deleção de 10,7 kb que todos os vaccínias têm. Aqui está o Rosspox da Mongólia, que tem esse pedaço todo. Cowpox até tem um pouquinho mais, tá? Mas tem esse pedaço em vermelho. Olha quando a gente coloca os vírus VKs que a gente remontou todos, olha o que acontece com esse pedaço. Uma confusão só. Então, vocês vejam que o Mulford, ele, como eu mostrei para vocês antes, não tem os 10
cabês, né, 10 mil pares de base, como ele parece com os vaccínias. Aqui está o Rospox original da Mongólia. Esse VK05, que eu estou apontando com a setinha rosa, gente, ele é um Rospox idêntico, só tem 300 nucleotídeos de diferença, um vírus do século XIX, em relação a esse Rospox da Mongólia de 1976. Ele só tem 300 nucleotídeos de diferença em 200 mil. É muito pouco, é muito parecido. Então, o grupo do Canadá comeu uma mosca incrível, porque eles deixaram de publicar que, pela primeira vez, um Rospox realmente verdadeiro foi usado como vacina, porque ele foi retirado de um museu de artefatos, né, de material para vacinação. Os outros VKs são Rospox na sequência, mas são diferentes. Essa região de 10 mil pares de base, eles têm parcial. Tá vendo que eu botei números aqui? Eles não são iguais a um Rospox, tem parcial. E eles ainda têm, alguns deles, uma inserção aqui de mais de 15 genes, aqui, tá? Enfiada aqui no meio, que veio da ponta, do outro lado, dessa ponta de cá, que foi duplicada para o lado de cá. Tá? E fica uma confusão assim, ó. Isso tudo é gene que veio da ponta de lá, duplicado para a ponta de cá. Então, a gente publicou ano passado, porque é tão complexo esse trabalho, que demorou um tempão para a gente acabar a análise. E o que é mais interessante? O VK02, que é esse aqui, ó, esse aqui, o que acontece com ele? Ele, na verdade, é um recombinante de Rospox, que está aqui em azul, e tudo isso que está em amarelo são genes de varíola. Então, ele é um recombinante de vírus da varíola com Rospox. Esses genes existem no Rospox, existem em vacina, mas só que esses aqui, a sequência é do gene da varíola. Então, isso tudo é região de recombinação que a gente conseguiu detectar. E isso faz sentido porque, na época, era muito comum os vacinadores, quando a vacina ia morrendo, perdendo a atividade, achavam que se passasse um pouquinho de varíola junto, davam uma bombada naquela vacina, ela começava a funcionar de novo. Então, deve ter sido numa dessas que gerou um recombinante, o VK02. E a gente criou todo um modelo, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, de como é que essas vacinas e esses vírus evoluíram desde um ancestral, né, um modelo mais de troca de fluxo genético entre essas vacinas, gerando os vaccínias modernos. Né? Mas, gente, o que a gente tem hoje em dia? A Ânica continuou sequenciando todos os vírus que a gente começou agora a receber, já há algum tempo, conforme a pandemia foi cedendo, né? A gente começou já a receber vacinas de todos os lugares. Então, por questões que elas não estão publicadas, eu não estou colocando o nome, nem de onde elas vieram, mas o que a gente tem aqui para eu mostrar para vocês? Novamente, uma árvore filogenética. Aqui está mostrando o vírus cowpox, monkeypox, que vocês já ouviram falar, que é a varíola do macaco, que está por aí, né? Teve um surto em 2022, vírus da varíola. E aqui é a linhagem dos vaccínias, que tem muito mais vírus sequenciado realmente, muito mais genomas sequenciados. Então, o que a gente está mostrando para você aqui? Ó? Aqui é o grupo dos Rospox e das vacinas tipo Rospox, que eu chamo. Por que tipo? Porque tem aquelas variações. Em vez de ter a deleção completa, ou tem não tem a deleção nada, ou tem só parte daqueles genes. Tá? Então, a gente chama de tipo Rospox. Então, olha só, a gente tem vários, estou com medo de apertar errado, aqui. Tem vários aqui que são tipo Rospox, que a gente já sequenciou. De 1914, vocês estão vendo as datas, eu não estou enxergando direito. Aqui tem tudo, o número no final é o ano, tá? 1900, 1903, eu acho, 1939 até. Aqui é o Rospox da Mongólia e os VKs que eu já mostrei para vocês, e aqui é o Mulford. Tá? Então, esses todos a gente sequenciou e montou, ainda falta eu analisar com o meu pessoal. Aqui esses foram que a gente remontou o genoma e analisou. Aqui era muita coisa, por isso que eu diminuí colabei esse ramo da árvore. São os vaccínias brasileiros, são 12 genomas que a gente já sequenciou.
Aqui são do clado Vaccinia, são vírus Vaccinia, não é Rospox, mas das vacinas americanas. Vejam que tem alguns, esses aqui com estrela, foi porque foi sequenciado aqui no laboratório, não foi sequenciado na Alemanha. Tá? São vacinas daqui, e aqui, olha, vacinas de 1930, 1949, tudo são vacinas tipo a vacina americana Vaccinia, e alguns da Eurásia, tá? Como esses aqui. Então, o que a gente tem atualmente nesse painel? Ainda tem que analisar isso com calma, mas o que a gente tem, até o momento, que antes de 1900 era vírus Rospox ou Rospox-like. O único Rospox mesmo que a gente achou como vacina é o VK05 que eu mostrei para vocês. O resto tudo é Rospox-like. Entre 1900 e 1950, a gente tanto tem Rospox-like, como vocês estão vendo aqui pela data, como a gente tem vírus Vaccinia. Então, a gente teve uma co-utilização de 2 vírus como vacina antivariólica, às vezes pelo mesmo laboratório produtor. E, depois de 1950, é só vírus Vaccinia. Então, a gente achou que estava resolvendo o mistério e acabamos com muito mais mistérios. Por quê? Como é que as vacinas de Rospox-like desapareceram aqui? Porque não tem nada. Tudo que a gente sequencia, e outras pessoas, várias pessoas já sequenciaram vaccínias agora, porque é muito mais fácil de obter amostras de vacinas recentes. Não existe mais Rospox aqui. Então, por que elas desapareceram? Como surgiram essas de Vaccinia? A gente ainda não está claro. E o vírus Cowpox, será que ele foi alguma vez usado? Eu acho que ele que é o ET de Varginha agora, né? Não é mais o Rospox, né? Porque agora é ele que passou a ser, todo mundo falava que era ele, não é mais. Então, esses são os mistérios que a gente está tentando resolver, gente. Então, eu tenho que analisar ainda tudo isso, e isso tudo a gente ainda vai conseguindo novas vacinas e tentando atualizar a história. E aí eu quero, para finalizar, apresentar só para vocês onde isso está indo, qual o desdobramento disso tudo. O que a gente tem? Primeiro, estudos básicos de virologia, que é o que eu faço, o meu laboratório sempre fez, então é contribuição para a evolução desses vírus, conhecer como é que eles evoluíram, tanto o Rospox quanto o Vaccinia, qual é a diversidade genética deles. Enfim, então essa é uma das contribuições. Mas tem contribuições também muito legais. Primeiro, a gente está começando a mudar os livros de virologia. Esse aqui é um dos principais livros de virologia que existe, o Principles of Virology, e já na última edição teve um box, né, uma inserção no livro, discutindo a origem do vírus Vaccinia, citando os trabalhos da gente, mas já mostrando que Cowpox não conta jamais a mesma história. E eu espero que isso saia dos livros básicos e vá também para os livros de imuno e de medicina, porque a maioria das aulas que você acaba assistindo até hoje em dia, todo mundo ainda repete a história do Cowpox e ainda acha que Cowpox é a mesma coisa que vírus Vaccinia. Então, as pessoas têm que se atualizar. Outra coisa legal, até os livros de história de saúde pública estão atualizando. Isso aqui é um livro sobre a expedição, primeiro a campanha de vacinação do mundo, que eu falei para vocês, a história do Francisco Javier Balmes, e é um livro que pediram para a gente escrever um capítulo sobre o DNA da vacina. Então, isso é um livro, só tem historiador, é um livro dessa grossura só com historiadores. Não tem nada a ver com biologia. E aí pediram um capítulo final, né, e foi um desafio escrever de uma maneira que caísse bem dentro de um livro de história e que depois teve a sua tradução também do livro para o inglês. E é bem interessante, sobre qual é o DNA da vacina. E o mais legal é que a gente começa a ter explicações que eram antes históricas, observações, a gente começa a ter explicações biológicas, como, por exemplo, a questão do vírus recombinante. Explica muito dessa mistura que era dita na época que acontecia, de misturar a varíola para dar uma potencializada na vacina. Tá? E o que eu acho mais legal é que a gente comece a ter os acervos
dos grandes museus no mundo, não só falando vacina antivariólica, mas dizendo o que tem dentro. E é muito bacana que os grupos, né, e esse é o meu agradecimento especial, acabando, gente, a todos os colaboradores, tanto colecionadores particulares que cederam os os capilares de vacina, né, os tubos, quanto os museus, porque tem que lembrar que esse material é perdido, você não tem como abrir o capilar, fechar e voltar para o museu, porque é um capilar de vidro, selado, você tem que quebrar, então é muito bom isso deles terem compartilhado, em busca de você completar uma coleção biológica, não ficar aquela coisa inerte, mas ter um conhecimento científico por trás do que tem ali. Né? E aqui é só lá no Museu Jenner, que eu fui em 2004, na Inglaterra, se soubesse na época, né, que isso aqui deve contar a história. Isso aqui é a cabana que o Jenner usava para vacinar as pessoas no quintal da casa dele. Então, deve ter muita coisa no chão ali para vasculhar, né? Mas na época eu não sabia. É isso, gente. Obrigada. Tá?